Uma boa equipe começa com uma ótima defesa. Mas o que seria da defesa de um time de futebol sem um goleiro excepcional? Disso o Brasil sempre esteve bem servido. Seja com Barbosa, grande goleiro da seleção brasileira que quase ganhou a Copa de 50, até o atual arqueiro da amarelinha Alisson, grandes nomes sempre estiveram abaixo das traves de seus clubes, operando muitos milagres que, com certeza, foram primordiais para as conquistas de seus clubes. Exemplos não nos faltam, afinal, já vimos Leão, Dida, Marcos, Tafarel, Rogério Ceni, Zete, Veloso, o Everton, Cássio. A lista é imensa, recheada de talentos que com certeza abrilhantam ainda mais o dia 26 de abril, o dia do goleiro. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou o Luiz Guilherme Pereira. Eu sou a Patrícia Pinheiro. E eu sou o Lucas Alves. No dia da gravação desse episódio, 26 de abril, é comemorado o Dia do Goleiro. Um dos principais pilares de todo time se reinventa a cada década, participando tanto da defesa quanto do ataque, até mesmo fazendo gols em alguns momentos. O Rogério Ceni foi o principal goleiro artilheiro que a gente teve no futebol mundial. A gente teve um outro goleiro que também batia muito bem faltas, que era o Chilavert. E recentemente, os goleiros estão participando cada vez mais das construções de jogadas, seja com uma saída de bola longa com muita qualidade, como por exemplo faz o Everton no Palmeiras, ou então com um toque rápido e rasteiro próximo do seu zagueiro, como o Thiago Volpi no São Paulo. Então acho que o ofício, né, do goleiro ele vem mudando muito, né, ultimamente. Antes o goleiro ele não tinha tanta participação com os pés. Agora ele se torna primordial que o goleiro, ele, além de ser bom embaixo da trave, né? Ele também seja bom com os pés. Eu acho que faz parte da evolução do futebol isso, né? E eu entendo também a necessidade de começar com o goleiro, com a saída de bola rápida com o goleiro, a saída de bola que seja mais trabalhada. Eu entendo essa necessidade de mudança que teve. E eu acho que aqui no Brasil, a gente, apesar de estar demorando um pouco para se adaptar a essa mudança, né? A gente vem percebendo isso ao longo dos tempos, né? Então eu vejo muito isso no Everton do Palmeiras. Eu acho que ele sai muito bem, seja em bola longa, seja no toque rasteiro para os seus companheiros. E eu ainda vejo muita desconfiança da mídia, da grande mídia com goleiro que sai jogando com os pés, né? Eu vi recentemente o Edilson falando que goleiro só serve para jogar com as mãos, e também no time do Diniz do São Paulo de 2020/21 era muito criticado por recorrentes vezes voltar a bola pro Volpi. Eu acho que é uma besteira, né? Porque era a forma com que o Diniz treinava o time dele, e toda forma de treinar o seu time, eu acho que tem que ser respeitada, principalmente quando tenta mudar uma coisa que é pragmática no Brasil. Eu acho que a gente acaba demorando muito para se atualizar com o que é tendência lá de fora, com o que vem dando certo, né, lá na Europa, ou aqui até mesmo na América Latina. Eu vejo isso um pouco andando a passos lentos, mas eu vejo que já melhorou bastante, né? Eu acho que falta muito ainda a gente tirar isso do goleiro só serve para jogar com as mãos da grande mídia, né? Da nossa grande mídia. É porque quando o Neuer começou a fazer isso em 2014, quando ele ficou muito conhecido aqui no Brasil, durante a Copa e até em outros jogos pelo Campeonato Alemão, para muitos brasileiros era uma surpresa, né? Você ter um jogador que tem uma habilidade, por exemplo, se tiver um zagueiro, dele conseguir driblar o zagueiro, dele dar um toque de qualidade em uma situação difícil, não precisar sair só com chutão ou jogar a bola para lateral. E nisso, ele não era só o único goleiro que fazia isso, muitos outros da Europa já faziam. E aqui no Brasil a gente ainda estava caminhando. O próprio trabalho do Diniz, que a Paty pode falar melhor até, eu achava muito legal a forma como ele fazia, de assim, não é só recuar pro goleiro dar um chutão pra frente. Não, ele saía tocando, fazia uma jogada, errava, mas assim, o Diniz, ele tava em um processo ali de construção disso, né? Muito do que o Crespo tem hoje vem dele, essa questão de sair tocando a bola, de ter um goleiro habilidoso a ponto de fazer isso, coisa que eu posso falar, por exemplo, que o Corinthians não tem. O Cássio, ele é muito bom para lançamento, mas não sabe tocar a bola quando tá na fogueira ali. Isso acontece não só no Corinthians, né? Mas também em muitos outros times brasileiros que ainda não se reinventaram, que precisam passar por esse processo, não só ali no goleiro, mas de outras posições. Mas hoje, por ser dia do goleiro, é deles que a gente vai falar, né? Eu acho que o São Paulo, eu vou falar que meu ponto de torcedora é que a gente tem muito trauma de recuar a bola para goleiro.
Muito trauma. Eu fico muito nervosa, porque a gente tinha essa segurança na época Rogério, mas depois do Rogério isso foi muito difícil. Então, muitas vezes que recuava a bola dava ruim, a zaga ali perdia as coisas e o goleiro ficava nervoso. O Denis era um cara que ficava muito, eu acho que ele ficava muito nervoso com o recuo de bola. Então, a gente tem trauma. Mas eu acho que o São Paulo é um bom exemplo de como eles trazem o goleiro para dentro do time, né? Para forte, além do gol ali, além das traves, né? Acho que muito por conta da história do Rogério, mas também por conta do Zete, né? O Zete foi um grande goleiro ali do São Paulo. E eu acho que trouxe toda essa cultura de vamos investir no goleiro, vamos ter um goleiro muito bom, porque isso traz estrutura para o time, reforça, né? Eu acho que o goleiro ele traz muita confiança, né? Se tem um goleiro bom no gol, todo time vai jogar bem, todo time vai ficar seguro para poder conseguir ir para o ataque, para poder jogar para frente, né? E ir ali para a meta de fazer gol. Porque você sabe que você tem um recuo seguro ali atrás. Então, eu acho que o bom do São Paulo, que conseguiu manter isso, é esse lance de se dedicar a goleiro. Tem um treinamento muito bom de goleiros, né? O São Paulo, desde a base. Então, eu acho que isso que fez o Diniz, faz o Crespo trazer o goleiro para frente do esquema tático, assim, né? O goleiro não tá ali só para segurar a bola, né? Então é muito da cultura do time, e que é real, a gente vê isso pouco nos outros times, porque foi uma coisa muito interna do São Paulo, por conta de histórico, né? De grandes líderes que eram goleiros. Eu acho que por isso que é mais fácil no São Paulo ter essa visão de o goleiro como parte do esquema tático do time, né? Eu acho interessante a gente ver como o futebol mudou, né? A gente tem um exemplo do Diniz, agora do Crespo. A jogada, ela sempre vem começando com o goleiro. Então, ela começa lá do 1, ela seja para as laterais ou para os zagueiros, e ela pode voltar e você sabe que vai ter uma segurança que o goleiro vai sair bem, né? Ele vai conseguir não se comprometer igual já aconteceu muitas vezes, né? Antigamente acontecia muito. O próprio Marcos do Palmeiras, que era impecável com as mãos, mas com os pés era lamentável. Tem até um episódio ficou engraçado até, né? Na goleada que o Palmeiras tomou pro Vitória, acho que, se não me engano, acho que foi em 2002 ou foi 2003, na Copa do Brasil, que o zagueiro, acho que foi o zagueiro, algum jogador do Palmeiras, ele recuou a bola pro Marcos, e o Marcos foi sair para dar o chutão e furou a bola. Então a gente vê como isso evoluiu em coisa de 20 anos, né? Pode parecer que é muito tempo, mas 20 anos para um esporte que já tem aí quase 150 anos é pouca coisa, né? Então eu acho que eu vejo com bons olhos essa evolução. Eu acho importantíssimo os goleiros eles conseguirem trabalhar melhor com os pés. Eu vejo que o Abel Ferreira faz isso com o Palmeiras, né? Com o Everton, que lança muito bem a bola. O jogo com o Palmeiras e Mirassol, que aconteceu recentemente no Campeonato Paulista, uma das coisas que me marcou assistindo foi o primeiro gol do Mirassol. Ele nasceu de um lançamento do goleiro Muralha pro ponta do Mirassol, que conseguiu ganhar de cabeça do lateral do Palmeiras e saiu praticamente cara a cara com o goleiro e rolou pro meio da área pro Fabrício fazer o gol. Então eu vejo que, mesmo com goleiros que tinham um pouco de dificuldade, como é o próprio caso do Muralha, isso vem mudando, né? Isso se muda muito com o treino, que é o que você falou, Paty. Ter uma cultura de treinamento de goleiros é algo que faz a diferença, né? Que muda esse panorama. Assim, antes a gente tinha uma cultura de treinamento de goleiros muito baseada embaixo das traves. Atualmente ela também tem que treinar a parte de passe, de lançamento, de domínio. Então eu acho muito, muito legal de ver a evolução assim de uma posição, assim como a gente vê a evolução do zagueiro, por exemplo, ou do lateral que é mais ofensivo. A gente vê a evolução do goleiro, é muito legal, muito bacana de acompanhar. Até o lance de faltas, né? É uma coisa que antes não tinha muito de goleiro bater falta, né? Eu lembro que acho que era o Rogério só. Acho que só o São Paulo tinha um goleiro que era o prioritário de bater falta, né? E aí isso tá mudando. A gente tem muito mais goleiro sendo treinado para bater falta, para bater pênalti, para poder ter essa visão mais fora do gol mesmo, né? Porque, mano, são 11 jogadores. Todos os 11 jogadores têm que jogar ali.
Então, eu acho muito louco quando eu vejo alguns outros jogos, assim, e eu vejo que o goleiro fica lá. É nítido quando você percebe, né? Porque o goleiro fica só esperando a bola chegar. Ele não tá acompanhando tão forte o jogo, porque ele sabe que ele só vai ter que fazer alguma coisa quando a bola for um quase gol do time. Ele não é tão participativo. E aí, quando você vê um jogo que o goleiro é participativo, você vê que muda até o posicionamento deles, né? Porque eles têm que acompanhar o jogo inteiro, porque se a bola tiver uma lateral que for recuada para ele tem que estar atento em que ele vai fazer, para quem que ele vai jogar, ele tem que acompanhar como tá sendo o desdobramento do time inteiro, né? Então acho que isso é muito legal ver que tá acontecendo, tá trazendo mais. E como torcedora do São Paulo, é uma coisa que nunca fez falta, porque o São Paulo sempre teve isso, né? Tipo, tanto depois que o Rogério saiu, todo o Sidão também foi sempre muito treinado para poder ter essa visão. Então é muito engraçado ver isso, porque tipo, eu como torcedora recente do São Paulo, nunca sentia falta desse posicionamento. Então, quando eu vejo alguns jogos, eu percebo nitidamente que tem a falta disso. Então, é muito legal ver essa evolução mesmo que você falou, né, Gui? De ver o jogador sendo mais parte do time, não só o goleiro que vai esperar a bola na mão. Ele faz parte, né? Então, é muito legal isso. Tem muito goleiro hoje em dia que, em questão de posicionamento, não fica parado debaixo do gol enquanto tá acontecendo um ataque, né? Ele se adianta, porque sabe, por exemplo, assim, se todo mundo for atacar e vier uma bola aqui no meio de campo, o atacante pega ela sozinho e aí é 1 contra 1. O próprio Neuer fazia isso, né? Às vezes dava muito certo, às vezes dava muito errado. Mas é uma forma de você ter participação no jogo. A questão de você tentar bater uma falta ou um pênalti, a falta nem tanto, porque não são todos os goleiros que batem falta. Mas o pênalti, qualquer goleiro pode bater um pênalti numa final de campeonato, entendeu? Aconteceu com o caso do Everton, por exemplo, do Palmeiras, que bateu muito mal um pênalti 2 semanas atrás. Mas assim, se eu tivesse tido um treinamento, sabendo que um dia poderia chegar a bater um pênalti, não teria acontecido, né? Acho que é muito normal, todos nós, toda vez que, menos você, né, Paty, quando tinha o Rogério, porque toda vez que tinha um pênalti, o goleiro precisava bater, a gente já falava, putz, aí é que é difícil, né? Vai chutar pra fora, vai meter uma bomba, não dá pra saber o que o cara vai fazer. Então, se todos os goleiros treinassem isso com mais frequência, a gente não passaria por esse nervosismo, né? Até lance de contra-ataque, né? O que a gente vê de contra-ataque que é rápido pra caralho? Se o goleiro não tá ligado, mano, já era. Você não vai ter uma zaga ali firme, porque é um contra-ataque. Então, tipo, é muito louco isso, você ficar pensando, porque tem muito gol foda de contra-ataque por conta desse falta de preparo, né? Que o goleiro não tá 100% atento, assim. Eu acho gol de contra-ataque maravilhoso, eu acho lindo, assim, eu amo. E é legal também a gente ver que o inverso também acontece, né? Os goleiros iniciarem uma jogada rápido puxando contra-ataque. Então, 2 exemplos que eu vejo que são goleiros brasileiros, né? Vêm da Inglaterra, que é o Alisson no Liverpool e o Ederson no Manchester City, que os dois eles são muito treinados pelo Klopp e pelo Guardiola para iniciarem rápido esse contra-ataque, né? Para já defenderem e saírem rápido. E é incrível você assistir assim o jogo deles e ver como eles são ativos participando do jogo, né? Um dado um pouco interessante que eu trago, ele é um pouco antigo, né? Ele é de 2019, do final de 2019, analisando os últimos 4 campeonatos, né? De 2016, 17, 18, 19. Ele traz a média de passes de goleiros por jogo. Então, em 2016, a média era de 12 passes por jogo. Em 2017, subiu para 12,7. Em 2018, subiu para 13,5. Em 2019, esse índice subiu para 15,5. Então, a gente vê que em 4 anos, o goleiro ele aumenta a sua participação nos jogos e ele passa a ser uma peça fundamental, né, da construção de jogadas. Antes ele era fundamental na defesa, ele também passa a ser fundamental no ataque. A ideia do Dia do Goleiro ser comemorado no dia 26 de abril nasceu em 1975. Foi uma iniciativa do tenente Raul Carlesio, em acordo também com o capitão Reginaldo Carlesio, que eram professores de educação física do Exército. A data ia ser inicialmente comemorada no dia 14, mas aí vários goleiros da época se reuniram e estabeleceram por ser justamente no dia que é comemorado o aniversário do Ailton Corrêa de Arruda. É o goleiro Manga, que todo mundo conhece ele por ser um dos grandes goleiros que o Brasil já teve, e também por jogar sem luvas, né? Que tem muitas fotos dele com as mãos bem castigadas hoje devido a esse fato, né? O Manga hoje está com 84 anos, comemora hoje, e ele vive no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, que é o mesmo lugar onde ele jogou por quase uma década no Botafogo, depois de ter passado pelo Sport. E é importante a gente perceber, né, que o Manga, ele é um dos poucos goleiros negros que a gente tem, que fez bastante sucesso, e que fez tanto sucesso que teve
o seu aniversário homenageado, né? A gente recentemente teve um debate em algumas mídias alternativas sobre o porquê que existem poucos goleiros negros na elite do futebol. E assim, trazendo de cabeça, a gente tem o Dida, que jogou muito tempo no Corinthians, no Milan e na seleção brasileira. A gente tem o Jefferson, que marcou história no Botafogo, né? Foi um dos grandes goleiros do Botafogo. A gente teve mais recente o Jailson, que fez um campeonato de 2016 impecável pelo Palmeiras. Então são poucos goleiros assim que a gente vê na elite do nosso futebol. E se a gente for para a Europa, esse número é menor ainda, porque desses citados teve o Dida, né? Que jogou muito tempo no Milan. Aí, recentemente, tem o Mendy, goleiro do Chelsea. Até tomou o posto de goleiro titular do goleiro mais caro do mundo, que é o Kepa, né? Que não deu muito certo no Chelsea. Mas, assim, de cabeça, assim, parando para só lembrando dos jogos e tentando trazer os goleiros, eu consigo lembrar deles e que se encaixa um pouco como não sendo padrão. Tem também o Keylor Navas, que é goleiro do Paris Saint-Germain, que foi um grande goleiro do Real Madrid, mas não teve o reconhecimento merecido, mas que não faz muito parte do padrão, assim. Então é um debate que é importante que a gente sempre traga um pouco, até a gente vai se aprofundar um pouco melhor em outro episódio, mas é importante a gente ver como o manga ele foi valorizado na época, né? Apesar de hoje ele não estar tão valorizado, como você falou, né, Lucas? Ele tá morando no Retiro dos Artistas, tá morando numa casa de repouso. Ele, pelo menos na época, ele era bem valorizado. E o Manga foi um dos grandes goleiros que a gente teve. Eu acho que o goleiro, ele é o herói e o anti-herói do futebol, né? É muito forte isso. E eu acho que isso dificulta ainda mais a fama do goleiro persistir depois de um tempo, né? Isso do Manga é muito triste, cara, porque ele foi um puta goleiro, um cara muito bom do futebol, fez uma história muito bonita, e se você for ver, ele tá esquecido. Ele não fez uma grande carreira pós o futebol, né? Ele não conseguiu se firmar em outras áreas, não é um caminho, por exemplo, o Zete, que tá no São Paulo como coordenador, ele foi largado, esquecido. E é um nome que fez a história do Brasil, né? Então, tipo, é muito louco você pensar que o goleiro, ele é essa figura mais de herói e anti-herói. Se o goleiro erra uma vez, ele já é escrachado, ele já é culpado, ele já é condenado ali. E se ele vai bem, ele vira ídolo muito fácil, né? Tipo, se um goleiro vai muito bem, sei lá, 5 jogos, ele já vira um grande ídolo do time. Mas se ele erra mal em 2, ele já tem um declínio ali. Então é muito interessante a gente ver que a linha é muito tênue entre amor e ódio do goleiro, né? É muito mais fácil o goleiro ser condenado ou ser idolatrado. É muito louco pensar isso, porque no mesmo tempo que o goleiro às vezes é abandonado, né, que a gente estava falando em questões de estratégia de jogo e tudo mais, ele também vira muito fácil um herói, mas também tem um declínio aí muito rápido. Então, tipo, é muito bizarro pensar isso, porque é uma figura importantíssima para o futebol, mas que às vezes não tem um mérito constante, assim. A gente teve o próprio caso do Júlio César, né? Nas Copas do Mundo, ele, na verdade, estava pegando muito bem nas eliminatórias, em próprio jogo de Copa ele estava indo bem, e aí houveram falhas, algumas da parte dele, outras não, mas acabou a carreira dele, ele voltou pro Brasil, né, uns anos, e assim, hoje ele é comentarista e tudo mais, mas, por exemplo, ele não é tão lembrado como muitos outros que tiveram uma carreira um pouco mais sólida. Eu tenho uma opinião meio contrária do Júlio César. Conte. Eu nunca achei ele um grande goleiro de seleção, sempre achei ele um grande goleiro de time. Eu achava que naquela época não tinha goleiro também, né? Assim, um bom goleiro ao nível seleção que pudesse ir. Mas eu acho que, assim, mesmo naquela época, em 2010, por exemplo, a gente poderia chamar um outro goleiro mais experiente, como o Rogério Ceni, que ainda estava em atividade, o próprio Marcos ainda estava em atividade, que foi o goleiro do Penta. Então, apesar deles serem mais velhos, eu acho que, sim, a idade pro goleiro, ela pesa também, mas a idade pro goleiro, ela também traz mais experiência de jogo, que é muito importante. Então, quantos goleiros a gente não vê despontando depois dos 30 anos, né? A gente teve o Everton recentemente no Palmeiras, que veio despontar no Atlético Paranaense. A gente tem o próprio Jailson do Palmeiras, que veio despontar em 2016, depois de rodar o Brasil por clubes menores. Então, Fernando Praz também, é um caso. O Fernando Praz, né, que jogou muito tempo no Curitiba, depois acho que ele foi pra fora, ou então jogava no Vasco, mas ele não tinha toda a valorização que ele veio a ter depois. Então acho que
apesar do Júlio César ser um grande goleiro, assim, na Inter de Milão, pra mim a carreira dele na Inter é intocável. Assim, o que ele fez na Liga dos Campeões de 2009 foi coisa de outro mundo, ele fechou o gol. Mas na seleção, pra mim, ele nunca conseguiu repetir o mesmo que ele fazia na Inter. Não sei se era a pressão que era diferente, né? Que pode sim ter relação, a pressão de jogar pela seleção e a pressão de jogar pelo seu clube é totalmente diferente, né? Isso a gente tem que entender. Mas eu acho que ele não foi um grande goleiro, assim, de seleção, mas ele foi um grande goleiro de clubes. O Rogério foi muito injustiçado na seleção. Eu só queria pontuar isso aqui. O Rogério foi um goleiro muito injustiçado na seleção brasileira. Porque ele sempre foi muito bom e ele não conquistou o espaço dele ali. Mas ele sempre competiu também com outros goleiros excepcionais, né? Que é o Dida e o Marcos. Mas e aí, agora que a gente entrou no Júlio César, aí a questão. Eu vou ter que defender, apesar de chato, eu vou ter que concordar com a Paty, porque o Rogério Ceni ali, tipo, de 2009 a 2011, 12, ele tinha as falhas dele, não vou negar. Contra o Corinthians ele falhou em vários gols, apesar de ter feito o 50º gol contra o Corinthians. Ah, tá. Mas ele era um grande goleiro. É assim, o Rogério, quando você precisava dele, ele tava ali da mesma forma que era o Marcos, que outro goleiro que eu não gosto como pessoa, mas não tem como negar que no futebol ele deixou uma marca muito grande, que também era a mesma coisa, falhava em alguns momentos no final da carreira, mas assim, precisava dele, ele tava ali, entendeu? Então assim, realmente, pelo que o Gui falou, Júlio César não era o goleiro ideal? Não era. Tinham melhores? Tinham mais experientes, tinham muitos goleiros aqui no Brasil que poderiam ter ido. É o próprio Jefferson no Botafogo que a gente citou. Já que a gente tá falando de seleção, a gente não pode esquecer da seleção feminina, né? Então a gente tem aí a Bárbara, goleira da seleção, e do Kinderman aqui, que eu acho ela muito boa, mas não é muito valorizada, né? Não é muito vista aí por fora, né? As goleiras femininas, no geral, elas não são bem valorizadas, né? A gente vê um endeusamento muito grande dos goleiros no masculino, mas a gente não vê essa mesma mídia para as goleiras femininas. É uma besteira, né? E a gente teve recentemente, né, um episódio muito legal que teve no futebol, na Libertadores Feminina, que foi a Luciana, goleira da Ferroviária, que defendeu 3 pênaltis na semifinal e que foi praticamente a responsável por levar a Ferroviária para a final, que seria a conquista, né? A conquista da Libertadores pela Ferroviária, que é um título muito importante, assim, no campeonato feminino. Então eu ainda vejo que a valorização das goleiras ainda tá muito embaixo, muito embaixo. E é algo que precisa ser revisto, né? Porque se no futebol masculino a gente tem toda a plasticidade dos goleiros, né? No futebol feminino a gente tem muito mais eficiência, né? A gente... O futebol, ele preza muito mais pela eficiência do que pela plasticidade, né? Então ele fica um pouco menos, digamos assim, atrativo para quem olha só as jogadas, mas se a gente for ver no conjunto do jogo, né? Do jogo bem jogado, como eles falam, eu acho que as goleiras do futebol feminino, elas são muito importantes, assim, porque além delas já saírem com o pé bem, elas também são muito eficientes no gol. Eu acho que isso precisa ser mais valorizado, tanto aqui na mídia nacional quanto lá na Europa. Eu acho que um ponto legal para falar nisso é o lance de como tem a acessibilidade do futebol para homem e para mulher, né? Porque se você vê um goleiro masculino, ele vai ter muito mais tempo de treino, não tempo de minutagem, mas tempo de vida. Quando ele começa, os meninos para entrar num treinamento mais sério de futebol, pode começar com 7 anos, porque já tem escolinha, já tem aí um investimento, já tem todo esse universo. A mulher, para conseguir ter um treinamento mais sério, demora muito, né? Porque até ela ter essa visibilidade de, vamos trazer ela para cá, ela já vai estar muito mais velha. Então tem muito isso também com o lance de treinamento, né? Que foi o que a gente falou no começo. Quanto mais a gente treina os goleiros para serem jogadores mais completos, mais vantagem tem. A mulher que já tem um histórico de dificuldade para entrar nisso, ela vai ter um pouco mais de dificuldade para ser reconhecida, porque a gente tem todo esse preconceito, né? É muito mais difícil uma mulher conseguir se dedicar ao futebol do jeito que um homem se dedica. Então tem todo um histórico aí opressor na consequência disso, né? E para completar o assunto, o atual top 3 de melhores goleiras do prêmio The Best da FIFA, ele é formado pela Sarah Bourhaldi, a francesa, né?
que atua tanto pela seleção quanto pelo Lyon. Em segundo lugar vem a Christiane Endler, da seleção chilena e do PSG. E em terceiro, Alissa Nair, que joga no Chicago Red Stars e também é a goleira da atual seleção americana. Isso mostra como que aqui no Brasil é difícil uma goleira ter essa vitrine, né? Para ser chamada, para ser colocada entre as melhores do mundo, ao contrário do que poderia acontecer com o homem. Os homens geralmente jogam aqui no Brasil, eles são chamados para jogar na Europa, ou se um jogador muito bom, por exemplo, a nível do Neymar, se ele jogasse em um time brasileiro, se ele voltasse da Europa para o Brasil e jogasse muito bem, ele teria essa vitrine ainda de ser chamado para uma premiação dessa, enquanto que no futebol feminino isso acontece muito, assim, quase não acontece, na verdade, né? E é foda porque a gente é o país que tem a marca, né? Foi a melhor jogadora do mundo por 6 temporadas seguidas, se não me engano, e a gente não valoriza, né? É lamentável a falta de valorização do futebol feminino aqui no Brasil. Porque se nós somos o país do futebol, tem que ser o país do futebol pros dois sexos, não só pro masculino, né? É difícil porque o futebol masculino deu uma decaída, e aí o pessoal já falou, morreu o futebol brasileiro, mas não, porque o futebol feminino continua em alta, ainda é um ótimo futebol, e quase ninguém liga, sabe? É muito triste a gente ver essa desvalorização. Bate-bola. E começando agora o nosso bate-bola, que é um quadro que a gente vai estrear aqui no nosso programa. Toda vez que a gente tiver alguma enquete, alguma coisa legal de a gente pegar e trazer quais são os melhores, para pegar a opinião de cada um do trio. Então vai ter o bate-bola com essa trilha maravilhosa feita pelos nossos amigos Luiz Guilherme e Patrícia, né? E aproveitando o tema de hoje, que a gente tá no dia do goleiro, a primeira pergunta é: qual goleiro marcou a história de vocês? O goleiro que marcou a minha história foi o Marcos, né? Acho que o goleiro da primeira Libertadores do Palmeiras não poderia ser diferente. O Marcos, ele marcou época no gol do Palmeiras, defendeu por 2 décadas o clube e defendeu muito bem, né? Então, acho que não teria outra resposta, assim, pra mim. Eu acho que a minha resposta também é 0 novidades. É o Rogério Ceni. Não tem como pensar em outro goleiro pensando no que eu assisti de futebol. Eu sei que, né, São Paulo tem outros goleiros muito bons na história, mas eu não tenho como pensar em outro goleiro sem ser o Rogerinho. E, eu poderia ficar aqui, falando vários números deles, porque ele é muito foda mesmo. Mas eu só vou dizer aqui que ele fez mais de 130 gols na carreira dele. Então, assim, ele é o melhor goleiro, realmente. No meu caso, eu tenho o coração meio que dividido, né? Porque assim, eu tenho o Dida como um grande goleiro, mas é que eu vi pouco do Dida, né? Eu era muito novo. O que eu lembro do Dida era mais vídeos e outras coisas, mas se fosse pra mim falar de um goleiro mesmo que, assim, apesar de não pelas conquistas, mas pelo que ele representou, eu gostava muito dele no time, eu achava que ele era um excelente goleiro na época. E na época eu até tava começando a jogar mais futebol e eu tentei atuar no gol por conta dele. Era o Felipe. Não gostava muito da forma como ele era, né? Acho que como pessoa, ele era aquele que gostava de, às vezes, zoar muito o time, sabe? Pegar um pouco pesado com algumas coisas. Eu lembro que teve o caso da Uva, por exemplo, e muitos outros. Mas como goleiro eu achava ele muito bom. Eu achava que, infelizmente, ele se perdeu por ele mesmo. Não foi nem pelo futebol dele. Ainda tá atuando, mas eu acho que ele foi um exemplo de goleiro pra mim, assim, num tempo que eu já entendia melhor o futebol e que eu entendi o que um goleiro precisava, né, pra ser bom. E vamos agora pra segunda pergunta, que é: qual foi a defesa mais memorável da sua vida? A minha é a de 2005, do Rogério, com o Liverpool, no Mundial. Nossa, aquela defesa... Eu tenho na minha lista de compras um quadro que desenhou aquilo ali lindamente, porque foi perfeito, assim. E eu lembro que eu tava vendo, mas era aquela época que eu não era tão fanática, mas eu falei, caraca, que defesa belíssima! Então eu acho que é, a defesa mais histórica do São Paulo, né? Pensando em Rogério e tudo mais. E eu acho que é a defesa que mais me marcou, assim, foi essa, porque foi uma puta de uma defesa, foi no cantinho, assim, perfeita, e ele alcançou lindamente, é uma obra de arte real. Pra mim, a defesa mais marcante até hoje foi a do Fernando Praz contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil de 2015. Foi um chute a queima-roupa do Fred, que até hoje eu não sei como o Praz pegou aquela bola, que acho que foi Deus intervindo naquela bola, o Palmeiras campeão. Só podia ser aquilo, porque eu lembro que eu tava assistindo em casa, e quando a bola subiu pro Fred, eu já tava tipo, puta, fudeu, que antes tava indo pros pênaltis e agora nem isso vai. E aí o Praz pegou e falei, puta, a gente vai pra final.
Na hora que o Praz pegou, já veio esse pensamento pra mim e não deu outro. Então, por isso que pra mim a defesa mais marcante é a do Praz na semifinal da Copa do Brasil de 2015. E no meu caso, foi a defesa do Cássio em 2012 pela Libertadores, né? No jogo contra o Vasco, que acho que, assim, tiveram outras grandes defesas deles também naquela própria Libertadores e no Mundial, mas, assim, nada teria acontecido se não fosse aquele lance, né? O Diego Souza partindo ali no contra-ataque mortal. Eu já falei assim, perdemos. Não tinha outra coisa. Só que acontece, eu entendo o lado do Diego Souza, porque, assim, lógico, ele errou, mas você pensa, você tem um goleiro grande, que o Cássio realmente era grande. Ele assusta, tipo, pela altura e tudo mais. O Diego Souza não sabia o que fazer. No primeiro momento eu achei que ele tinha errado o chute mesmo, mas não, assim, ele não chutou como deveria, mas o Cássio ainda conseguiu fazer a defesa e foi, nossa, ali, assim, foi o lance do título, né? Foi, acho que, além de todos os gols que tiveram, ali foi o gol do Cássio, sabe? É algo que é memorável, não tem como esquecer. Graças a esse gol que o Diego Souza não fez, o Vasco entrou nesse declínio tão grande que entrou. Deixo isso registrado aqui. Os maias estavam prevendo o fim do mundo em 2012, mas na verdade foi o fim do Vasco. E para fechar agora o episódio, a última pergunta é: qual foi o melhor goleiro de seleção que vocês já viram? E isso vale, assim, não só pro goleiro que vocês acham que jogaram várias Copas do Mundo bem, jogaram tudo, mas um goleiro que você viu se destacar, seja em um jogo, seja uma edição, seja em um lance, assim, que foi impossível de alguém fazer aquela defesa, mas que vocês têm na memória. Vocês vão me chamar de clubista, mas pra mim foi o Marcos em 2002. O que o Marcos pegou na Copa do Mundo de 2002, ele foi sensacional. Aquela semifinal contra a Turquia, a própria final contra a Alemanha. Então, pra mim, não teria outra escolha sem ser o Marcos em 2002. Eu até pensei no Navas na Copa de 14, no próprio Ochoa do México na Copa de 14, na Copa de 2010, que o Ochoa vai muito bem na seleção. Mas pensando aqui, relembrando, mexendo aqui na memória, pra mim foi o Marcos em 2002, que foi um dos protagonistas daquele título, do nosso Penta, né? Eu acho o Casillas muito bom, eu acho que ele era um goleiro muito da hora, eu gostava muito de ver ele nas seleções dele em campo, né, nos jogos da seleção. E ele era carismático demais, ele era muito fofinho. Eu acho que eu vou sair um pouco de seleção brasileira e eu vou colocar o Casillas, porque eu gosto muito dele. Eu acho que ele jogava muito bem, belíssimo também, um ponto importante. E ele era um bom goleiro. Ele era um muito bom goleiro na seleção. Eu vou uma das opções que o Gui decidiu não usar, né? Que seria o próprio Shoa. Porque, assim, eu lembro muito da Copa de 2010, mas na Copa de 2014, que teve o jogo entre Brasil e México, o Shoa fechou o gol. Nossa, ele não tinha jeito ali, não era pro Brasil ganhar a Copa a partir daquele momento, a partir daquele jogo. Porque o Shoa não deixava acontecer nada, sabe? Teve o Navas, que foi marcante em outros jogos, mas o Shoa eu lembro porque foi um dos jogos ali que a gente tava acompanhando, torcendo para o gol acontecer, e não acontecia muito por conta dele. Então, acho que realmente o goleiro mexicano foi o meu destaque ali das Copas do Mundo e de outras competições. Bom, eu acho que esse episódio foi um grande episódio pra gente enaltecer o Rogério. Mentira, gente. Foi um episódio pra gente enaltecer os goleiros. Que eu acho que cada vez mais tem se mostrado, né, uma força muito forte aí dos times. E cada vez mais entrando mais no esquema tático, em todo o universo dos jogos. E é muito importante, é muito legal ver isso acontecer. Então esse episódio foi muito pra enaltecer esses jogadores e jogadoras que são muito importantes e que tem um suporte aí que traz título, né? Não tem como dizer, é inegável o quanto um goleiro bom faz muito bem para um time. Então, acho que cada vez mais a gente tem que valorizar essa galera. Eu queria deixar aqui meus parabéns, né, para todos os goleiros que estão em atuação, que já são aposentados, que estão começando, porque realmente eles são os pilares dos times, né? Se um zagueiro erra, tem ali o porto seguro dentro do gol, se precisa de um lançamento para o ataque, o goleiro pode fazer isso. Então, mesmo que o time não esteja sofrendo muitos ataques, o goleiro tem a sua participação de alguma forma, né? O goleiro se reinventa, como a gente falou. O goleiro não é só um personagem que fica debaixo da trave esperando a bola chegar nele, mas ele comanda o time, ele sabe o que fazer, quando fazer e como fazer acontecer, né? O lance, seja do gol, seja de uma grande defesa. Exato. Se você quer ser um grande goleiro e não quer deixar passar nada do trio, então você tem que seguir a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook, @3 de arbitragem. A gente tá no YouTube também, como Trio de Arbitragem. Então segue a gente lá, dá o seu like, fala com a gente, que a gente gosta de interações. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triodearbitragem@gmail.com.
Até o próximo episódio.